A pergunta que os goianos fazem é quando começa a vacinação contra a Covid-19 no estado. Ao vivo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, responde a essa pergunta e tira outras dúvidas sobre a notícia mais esperada por todos. Ontem ele participou de uma reunião com o ministro da Saúde e você vai acompanhar com a gente todos os detalhes. Vamos falar também que está internado aqui em Goiânia o menino de 11 anos que ficou gravemente ferido num acidente entre uma moto e um caminhão em Rio Verde. Rúbia Oliveira. A criança precisou fazer cirurgia hoje de manhã para recuperar a perna que foi atingida no acidente. Coisa séria. Vamos falar de economia também aqui no Jornal Anhanguera. É que o preço da cesta básica, tá lá nas alturas, o que não acontecia desde 2015. Você tá pagando caro aí para fazer o almoço? Emerson Ferreira. Tiago, nós estamos indo em direção a um supermercado aqui em Anápolis para conversar com as pessoas e saber o que elas estão fazendo para driblar a alta no preço dos alimentos, viu? Durante o ano, essa alta foi de 12%. Daqui a pouquinho a gente volta com esses detalhes. Chegando no supermercado, avisa, Emerson. E para você que está precisando negociar dívidas com as escolas particulares, vamos receber um representante do Procon para tirar as dúvidas dos pais ou responsáveis sobre as mensalidades atrasadas. Ana Paula Moreira. Daqui a pouquinho, então, para contar tudo isso e muito mais, você já pode mandar a sua pergunta. 629-8545-5555. Olha, essas e outras notícias você confere agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 11h48. E a gente começa então com informações importantes sobre a vacina contra a Covid-19. O Jornal Anhanguera, que é transmitido para Goiânia, vai entrevistar agora o governador Ronaldo Caiado. E em rede para todo o estado, vamos acompanhar essa entrevista ao apresentador Fábio Castro. Vamos ver. Quer imunizar a população e o governo está dificultando a imunização. Eu, como governador de estado, eu não posso admitir, certo, que um prefeito do meu estado tenha sido convidado para se cadastrar na secretaria no governo de São Paulo para receber vacina. O Ministério da Saúde, com a prerrogativa que tem, tá certo, não pode abrir espaço para nenhum estado querer, tá certo, se arvorar na frente de outro. Nós somos 27 unidades de uma república. E essa república tem um ministro da Saúde que tem que ter uma voz dura neste momento. Olha aqui, a decisão é essa. A primeira que estiver registrada, o Ministério vai comprar e vamos repassar. Ponto final. Isso é uma prerrogativa nacional e o Ministério da Saúde vai adquirir e vai distribuir conforme o grupo de risco que foi aqui colocado. Então, é importante que o Ministério deixe claro para nós, governadores, que, olha, fiquem tranquilos, se tomem conta da sua estrutura logística nos seus estados, tá certo? Que a hora que sair a primeira, se da Sinovac tiver o registro internacional nessas agências, ela será adquirida pelo Ministério da Saúde, será distribuída igualitariamente para todos nós. Esse é o ponto fundamental e o motivo aqui da minha presença. Não pode ser talvez e quem sabe, tem que ser este o rumo. Todos nós queremos a vacina. Eu quero estar o primeiro da fila. Bom, o que acabou de conferir, então, foram trechos da fala de Ronaldo Caiado durante essa reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores. A gente teve acesso a essa fala de Caiado. Os governadores que estavam presentes ali nessa reunião, eles também tiveram espaço para que eles pudessem ali falar.
também esclarecer a situação dos seus estados, falar sobre essa expectativa e até cobrar do Ministério da Saúde uma solução em relação à campanha de vacinação contra a Covid-19. Lembrando que a gente está ao vivo agora para todo o estado e o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, disse que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve levar 60 dias para aprovar qualquer vacina. Mas uma lei criada durante a pandemia pode acelerar esse prazo para 72 horas se a vacina já tiver sido aprovada em outros países. Se esse prazo não for cumprido, a autorização é automática. Vamos ver então o que disse o ministro da Saúde numa declaração após essa reunião com os governadores. O Eduardo Pazuello, ele afirmou então que a vacina da Pfizer, que começou a ser aplicada lá no Reino Unido, deve ser comprada pelo governo federal. Assinamos uma carta de intenções, esse memorando de entendimento, garantindo mais 70 milhões de doses da Pfizer. Ofereceremos a vacina e vacinaremos aqueles que desejarem. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades. Pois é, a gente está aqui ao vivo agora com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, que está lá no gabinete dele, conversando com a gente pela internet. Governador, boa tarde. Obrigado por conversar aqui com a gente no Jornal Anhanguera. A gente quer tirar dúvidas e, com certeza, deixar tudo muito claro para o nosso telespectador, para todos os goianos, em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no estado. Eu já vou passar a pergunta para o senhor, mas antes eu até queria abordar com o senhor, repercutir com o senhor uma notícia que o senhor mesmo divulgou hoje, que é em relação à primeira-dama, Gracinha Caiado, que foi confirmado, o senhor deu essa notícia, né, que ela está com Covid-19. Então, eu queria que o senhor falasse, inclusive, sobre como está o estado de saúde dela depois dessa confirmação. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Fábio. Dizer que, graças a Deus, os sintomas são ainda de dor de cabeça. Apresentou na tarde, noite de ontem, um quadro febril. E também com muitas dores no corpo, principalmente na região torácica. Quando foi submetida à tomografia, não tem nenhum comprometimento pulmonar, está respirando bem, está oxigenando bem, e com isso está sob todos os cuidados médicos, mas o quadro está evoluindo dentro de um prognóstico favorável, graças a Deus. Governador, e o senhor fez o teste? Já fiz, lógico, já fiz 2 testes. E como eu estive ausente no sábado e domingo pelo interior, quando eu cheguei, eu também repeti o exame na segunda-feira e também fiz outro exame ontem, e os resultados ainda, graças a Deus, eu estou imune e atravessando esse processo com todos os cuidados. Lógico, eu permaneço sempre na utilização de máscara e sempre fazendo a higienização das mãos, e como tal, eu estou aí sobrevivente, esperando a vacina chegar para, se Deus quiser, ser um dos primeiros aí a tomar, porque eu estou encaixado dentro desse grupo prioritário aí de risco, Fábio. Pois é, o senhor até falou sobre isso na reunião de ontem, a gente mostrou, né, um trecho da fala do senhor lá na reunião, então vamos conversar sobre isso, porque foi uma reunião. E que reunião é aquela? Agora, o que eu quero saber, e que todos os goianos também querem saber, é o seguinte: depois dessa reunião, já temos um calendário de vacinação para Goiás? Bom, veja bem, vamos ser bem direto, bem explicativo em relação à pergunta que você formulou. O Plano Nacional de Imunização é uma prerrogativa única do Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde. Cabe ao Estado de Goiás. Tudo isso já está totalmente aí monitorado, falado, os lugares aonde nós poderemos fazer a vacinação, de acordo com o tipo da vacina, com as exigências de cada uma das vacinas, tá certo? E, ao mesmo tempo, com a compra já de seringas, de agulhas, de EPIs. Então, aquilo que é obrigação do Estado, o Estado de Goiás está à frente e tendo adquirido todo este material, todos os insumos necessários para nós iniciarmos a vacinação.
Então não tem vacinação do estado de Goiás, nem do estado de São Paulo, nem do estado do Acre. Existe a imunização e uma vacinação que será feita pelo Ministério da Saúde, distribuído aos estados de acordo com aqueles grupos identificados como prioritários, seja pela idade, seja por estarem à frente do processo da pandemia, nas UTIs, nos ambulatórios, e também a equipe de segurança pública, aqueles que estão nas ruas. Então, esse é o grupo. Agora, você tem dois tipos de vacinação. Isso aqui é importante que seja dito. Dois tipos. Uma primeira vacinação chama-se uso emergencial. O que significa uso emergencial? É o que você citou no início da entrevista. Ou seja, qualquer uma das vacinas. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, 17 vacinas, 17 laboratórios com vacinas buscando a terceira etapa. A única vacina no mundo que conseguiu, pelo menos de uma agência, a americana, ser credenciada, ser creditada, foi a Pfizer. É a única. As outras estão todas buscando ainda essa terceira etapa. Como tal, a Pfizer, ela pode ser usada no Brasil como um uso emergencial, onde a Anvisa tem 72 horas para se pronunciar se existe alguma restrição ou não. Não respondendo, a autorização já está dada. Quais serão as pessoas que poderão ser imunizadas? É o que eu disse, aqueles com maior faixa de risco. E aí, um grupo mais seleto, um grupo menor. Agora, o plano nacional poderá aguardar, aí sim, até, não quer dizer que tenha que aguardar 60 dias, até 60 dias para que ela seja convalidada para o plano nacional e aí sendo ou podendo ser utilizada por 220 milhões de brasileiros, entre eles 7 milhões e 200 mil goianos. Será a Pfizer, será a Sinovac, será da AstraZeneca de Oxford ou serão outras também que estão aí para serem cadastradas e aprovadas? Qualquer uma que vier vai entrar dentro do calendário e aí do Ministério da Saúde. Calendário por parte do Ministério da Saúde? Não foi apresentado nenhum calendário, vou repetir até por causa da conexão com a internet, não foi apresentado nenhum calendário por parte do Ministério da Saúde nessa reunião de ontem. O calendário será apresentado hoje pelo Ministro da Saúde. O calendário será apresentado hoje, o plano será apresentado hoje pelo Ministro da Saúde. Primeiro. Segundo lugar, você também colocou na pergunta, ou seja, aos estados, o estado pode comprar a vacina, o estado vai criar a sua política de vacinação? Não, Fábio, não existe isso. Isto que foi aí colocado na rede social do governador de São Paulo é de uma irresponsabilidade, é de uma mesquinhez, é de um desrespeito aos seus colegas governadores e a toda a população brasileira. Não existe vacina de São Paulo, não existe vacina do Rio de Janeiro. Não podem querer criar no Brasil uma realidade que existe um estado, tá certo? Que tem pessoas de uma primeira categoria. Bom, a gente está tentando melhorar a conexão da internet para a gente continuar a nossa conversa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que esteve presente, né, numa reunião ontem com o Ministério da Saúde, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A grande expectativa em relação a um calendário
né? Já que o governador Ronaldo Caiado, vamos até esclarecer isso daqui, o Caiado, ele, até no que a gente exibiu agora há pouco, do trecho da fala dele lá na reunião, o Caiado defende que o Ministério da Saúde assuma as rédeas de distribuição dessa vacina para todo o país. Por que ele fala isso? Porque várias autoridades, alguns governadores, também até prefeitos, e aí a gente tem, né, o grande destaque que é o governador de São Paulo, João Dória, que até anunciou que o próprio estado já estaria criando o seu esquema de vacinação, até prometendo o início da campanha de vacinação para 25 de janeiro. Essa fala do João Dória, que a imprensa nacional vem divulgando isso amplamente, é criticada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas, por um outro lado, também há uma crítica em relação a essas autoridades que se posicionaram contra a decisão de João Dória de criar uma campanha, né, estadual, vamos dizer assim, para vacinação contra a Covid-19. Há uma crítica porque essas outras autoridades também poderiam se mexer e também criar condições para que a população tenha acesso a essas vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil o mais rápido possível, né? Então, existem esses dois lados dessa história. A gente vai tentar melhorar a nossa conexão, até quero abordar com o governador Ronaldo Caiado sobre essa questão, né, de que como é que, se ele está sendo cobrado também, como é que ele vai reagir a essa cobrança, até para que ele tome decisões semelhantes a que São Paulo está tomando, para não deixar a população sem vacina, e como é que ele enxerga também essas críticas que ele vem recebendo. Então, daqui a pouquinho, vou fazer essa pergunta para ele, outras perguntas também, para tirar todas as nossas dúvidas em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui em Goiás. Enquanto isso, a gente segue aqui com o Jornal Anhanguera para te contar que quem foi ao mercado recentemente deve ter assustado aí com o preço. Aí, agora sim, o governador Ronaldo Caiado, então, falando sobre esse plano de vacinação aqui para o estado. Daqui a pouquinho a gente segue acompanhando a entrevista. Enquanto isso, quero te contar que está internado no GOL, em Goiânia, um menino de 11 anos que ficou gravemente ferido num acidente entre uma moto e um caminhão em Rio Verde, lá no sudoeste do estado. A Rúbia Oliveira está ao vivo com a gente e tem todos os detalhes. Você tem a atualização do estado de saúde dessa criança? Rúbia, boa tarde para você. Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todos. Tenho sim, viu? Esse menino, né, tem 11 anos, o estado de saúde dele é regular, ele está consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos, mas precisou fazer uma cirurgia hoje de madrugada para tentar recuperar a perna atingida no acidente. A perna dele foi esmagada por um caminhão, bem aqui onde eu estou, no cruzamento dessas ruas aqui, da Rua 77 com a Rua Perimetral aqui no bairro Martins, em Rio Verde. Foi um acidente muito grave. Imagens de câmeras de segurança aqui da região flagraram o momento exato desse acidente. O caminhão vai entrar para a direita e a moto aparece também e acaba sendo atingida por esse caminhão. Mãe e filho são jogados para debaixo desse caminhão. A mãe foi levada com ferimentos leves para o hospital de urgência aqui de Rio Verde, para a UPA, para a unidade de pronto atendimento. Já o menino com ferimentos muito graves, principalmente na perna, foi levado para o Hospital do Câncer e depois transferido para o GOL, aí de Goiânia. O Eduardo Idalol, nosso repórter, preparou uma reportagem falando sobre esse acidente. Vamos assistir. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Foi no cruzamento da Perimetral com a Avenida 77, no bairro Martins, em Rio Verde. O caminhão para e uma moto chega pelo lado direito. Os dois veículos avançam juntos. Quando o caminhão vira para entrar na avenida, atinge em cheio a motocicleta. Os dois ocupantes vão parar debaixo do caminhão. Uma cena impressionante. São mãe e filho. A mulher de 43 anos teve ferimentos leves. Já o filho dela, de 11 anos de idade, teve fratura exposta em uma das pernas. Os vizinhos que ouviram o barulho correram para tentar ajudar. O socorro chegou em seguida. A criança foi levada em estado grave para o Hospital do Câncer de Rio Verde e depois transferida para Goiânia. O motorista do caminhão contou que parou conforme a sinalização e deu seta para entrar aqui na Avenida 77. E aí foi surpreendido pela moto que estava passando pela direita do caminhão. A Polícia Civil informou que a perícia técnica compareceu, mas que só vai poder ter informações se houve imprudência de algum dos envolvidos depois do resultado dos exames. No local, os vizinhos reclamam da sinalização. O sinal de pare no asfalto está apagado e não tem semáforo no cruzamento. Eles contam que sempre tem acidentes por aqui. O pessoal não para, porque
O cruzamento, vem gente de lá de cá, o movimento aqui realmente é grande. Não tem como, aqui tinha que ter uma sinalização. Perigoso, aqui direto acidente um em cima do outro. Pois é, a mãe do garotinho já foi liberada do hospital, já está em casa. E agora sobre a reclamação da sinalização aqui pelo pessoal, pelos moradores aqui desse bairro, a Agência Municipal de Trânsito disse que está aguardando primeiro o laudo da perícia técnica para poder tomar depois alguma providência em relação a isso aqui. A gente lembra que é uma avenida bastante movimentada, passam muitos veículos pesados, inclusive caminhões, ônibus também. Aí o perigo muito grande de acidente. Tiago, eu volto com você. A gente até congelou as imagens em respeito ao nosso telespectador, porque são imagens fortes, chocantes realmente. É até um alívio a gente pensar que as duas pessoas estão vivas depois de um acidente como esse. Bom demais. A gente torce para a recuperação dos dois. Obrigado por sua participação, Rúbia. Hoje pela manhã aconteceram 2 operações da Polícia Civil. Vários mandados de prisão preventiva e busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e também aqui em Goiás. Em uma das investigações, um grupo é suspeito de adulteração de veículos. Assunto para a Daiane Jardim, falando com a gente ao vivo de Lusiânia. Oi, Daiane, boa tarde para você. E Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, em uma das operações foi adulteração de veículos e também roubos a caixas eletrônicos. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão. Aqui em Goiás, os alvos estavam na cidade de Águas Lindas. 5 pessoas estão presas e uma foragida. Esse é um desdobramento da Operação Monetai, operação que investiga desde o ano passado o roubo a carros, a veículos, para vender e abastecer uma quadrilha, para roubos a caixas eletrônicos. Funcionava assim. Os ladrões roubavam esses carros, levavam para um depósito em Águas Lindas. Lá eles fariam a adulteração dos veículos, clonagem de placas, revendiam para receptadores aqui em Goiás e com esse dinheiro eles abasteciam uma outra quadrilha, que eles também faziam parte, abasteciam toda a quadrilha, com dinheiro para a compra de todo o aparato para roubar caixas eletrônicos. Eles agiam dessa forma e, de acordo com o delegado responsável por esse caso, o André Luiz, eles agiam inclusive de forma bem covarde com as pessoas e usavam de violência, viu, Tiago? Dos 5 presos, alguns deles têm passagens pela polícia. Tá certo, Daiane. Você falou de uma operação, tem uma outra aí também na sua região, né? Tem sim. É a Operação Joio de Tolo. Nessa operação foram cumpridos 31 mandados, apenas mandados de busca e apreensão em 4 estados, 2 deles, Distrito Federal e Goiás. Nessa operação, Tiago, o objetivo da polícia é desarticular uma quadrilha que também é investigada desde 2018 por fazer sonegação fiscal. O foco dessa investigação são produtores de grãos, os corretores de grãos, que são pessoas que fazem um intermédio, a negociação dos produtores com as empresas que compram os grãos, e o foco também são essas empresas compradoras dos grãos. Mas o foco especificamente hoje foi nesses corretores de grãos, que seriam os principais responsáveis por fraudes fiscais, por fraudes tributárias. Dos mandados cumpridos aqui em Goiás, foram 1 em Rio Verde, 13 em Cristalina e 7 na região de Formosa. De acordo com o delegado, esses corretores de grãos faziam empresas de fachada, vendiam os grãos e sonegavam impostos, dando um prejuízo aí de milhões, de centenas de milhões de reais para o governo, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Daiane falando sobre essas 2 operações ali no Distrito Federal e também aqui em Goiás. Obrigado por sua participação, Daiane, valeu! Aê, vinhetinha do QVT, que você conhece muito bem, a conhecida vinheta no Jornal Anhanguera, você sabe. Olha essas fotos que a Valdênia mandou pra gente, ela reclama dos postes no setor Recreio Mossoró, em Cidade Ocidental. Vamos ver. Colocar os postes de luz na calçada onde as pessoas passam. Não pode passar um carrinho de bebê, um cadeirante, a cadeira de roda, nem a bicicleta.
Enfim, olha só que absurdo. Calçada é para as pessoas passar por pedestre, não para poste ficar. Adorei o que ela diz, calçada é para pedestre passar e não é para poste ficar, né? Nós procuramos a Prefeitura de Cidade Ocidental para falar dessa situação, mas ainda não tivemos resposta e, claro, a gente vai continuar cobrando. Deixa eu, inclusive, alertar, o nosso jornal só termina 1 hora. Se tiver algum representante da Prefeitura, esse é o momento de dar a explicação, se é que tem. E daqui a pouquinho nós vamos receber o PROCON no Jornal Anhanguera para falar sobre mensalidade atrasada. Como está a situação aí, hein? Você, pai, mãe, responsável, está com alguma mensalidade atrasada e gostaria de negociar? Tem como? É possível um bom desconto? Manda a sua pergunta para a gente no 62 98545 5555. Vamos seguir aqui acompanhando o Jornal Anhanguera, porque começou hoje uma operação para reforçar a segurança no comércio de Rio Verde durante o fim do ano. Quem está de volta comigo com todos os detalhes é a Rúbia Oliveira. Você de novo, Rúbia. Pois é, Tiago, olha, foi lançada hoje essa operação chamada de Boas Festas, justamente para aumentar a segurança no comércio aqui da cidade, principalmente na Avenida Presidente Vargas, que é uma avenida bem extensa, tem muito comércio por lá e também no comércio aqui do bairro Popular, né? Um bairro que tem muito comércio aqui, muita variedade de comércio. Então, foi lançada hoje essa operação, juntamente com a Guarda Civil Municipal aqui da cidade, com a Agência Municipal de Trânsito, com a Polícia Civil, com a Agência Prisional, Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Policiamento Especializado, Batalhão Ambiental, Corpo de Bombeiros. Então, todo mundo reunido aí para dar mais segurança, principalmente agora nesse fim de ano, né, época de Natal. Muita gente vai às compras para dar segurança tanto para o comerciante quanto para quem vai comprar também. Muita gente recebe o 13º, né, e vai fazer compras, comprar presentes e precisa de uma segurança a mais. A gente sabe que aumenta muito o número de furtos, roubos, assaltos, né, a pedestres, a comerciantes também. Então é justamente para isso. Nós conversamos mais cedo com a Renata Ferrari, que é a secretária executiva, né, para falar sobre o reforço da segurança aqui na nossa cidade. A gente vai acompanhar um trecho da entrevista com ela. Pode rodar. Vão estar fazendo um patrulhamento mais intensivo nos pontos de comércio, né, durante todo o período até após o Natal. Nós pedimos que as pessoas fiquem atentas quanto aos seus pertences pessoais, colocar a bolsa na frente do corpo, não deixar celular sobre balcão ou celular na mão e conversando, né? Tá aí, boas dicas, né, da Renata Ferrari, ela que é secretária executiva do Gabinete de Gestão Integrada Municipal aqui de Rio Verde. Outra dica importante também, Tiago, é para todo mundo, né, que vai sair aí para as compras, tentar manter o distanciamento social para evitar o contágio da Covid-19. A pandemia ainda não acabou. Se precisar ir às compras, que vá com cautela, colocar a máscara, né, não deixar de usar a máscara, usar o álcool em gel, manter o distanciamento. A gente tem que prestar atenção nisso tudo para evitar o contágio dessa doença horrorosa, né, Tiago? Doença horrorosa. Rúbia, obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Seguindo com notícias, em Anápolis, 70% dos imóveis têm algum tipo de pendência. Isso porque muitos imóveis foram modificados sem alvará e não tiveram a documentação regularizada. Se você está nessa situação, fez a obra, ampliou ou alterou o seu imóvel, a Prefeitura está dando desconto para resolver essas pendências. O prazo para fazer a regularização dos imóveis sem cobrança de multa vai até o dia 31 de dezembro. Quem fez obra, ampliação ou alteração nos imóveis sem alvará precisa regularizar. Essa é uma oportunidade também para quem pretende desdobrar, ou seja, dividir um imóvel. Segundo o levantamento da Prefeitura, cerca de 70% dos imóveis convencional significa que aquele imóvel não é averbado. Provavelmente ele não passou pela regularização junto ao município. Outra forma de saber é ligar aqui na prefeitura e aqui a gente vai verificar se esse imóvel já passou por regularização ou não. Para tirar dúvidas, você que é proprietário de imóvel em Anápolis, pode ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação. O telefone está no seu vídeo aí, é o 62-3902-1060, tem também o final 1070.
Eu no J1 refresco para você. Essa aí é a árvore de Natal do Cleomar de Formosa. Vamos ver. Bem legal. Aí, belo registro. Agora, essa é a vovó Isaura. Ela mandou a foto para mostrar que está tudo pronto para o Natal e disse que está só esperando o netinho Pedro para curtir o Natal com ele. A gente entende muito, né? Amor de vó é a coisa mais linda do mundo. A felicidade da Ana Vitória e da Ana Maria já em clima de Natal. Elas são de Lusiânia. Gostei demais do registro. Vamos para o intervalinho comercial agora, daqui a pouco tem mais. 12h17. A seguir, a dificuldade de fazer as compras no supermercado. Tá tudo mais caro e na mesa que a gente sente o maior impacto no orçamento doméstico. E você está precisando negociar mensalidades atrasadas na escola particular do seu filho? Ao vivo, um representante do Procon responde a sua dúvida. Mande a sua pergunta. 62985455555. Enquanto você prepara aí para responder, para mandar a sua pergunta, a gente vai para o intervalo com um recadinho da Ana Clara, que tem 5 anos e é de Anápolis. Ana Clara, eu tenho 5 aninhos. Não saia daí. Jornal Angrera volta já!